Não é só um projeto de arquitetura, é a valorização do seu apartamento. É o cuidado com cada detalhe. É o planejamento estratégico com fornecedores de confiança. É a funcionalidade e a sofisticação que transformam o seu lar. É o acompanhamento diário da obra, resolvendo tudo para você. É entregar tudo finalizado, pronto para você viver momentos inesquecíveis com a sua família. Na Tavoli, nós cuidamos de tudo. Você está pronto para transformar o seu espaço? Entre em contato e dê o primeiro passo. Com a entrega da nova ETA São Roque 3, o Cemasa reafirma o seu compromisso com a nossa gente. Teremos um salto de 40% na produção de água, com 500 litros a mais por segundo. É um investimento de 38 milhões e meio de reais, realizado com recursos próprios do Cemasa. É trabalho que vira qualidade de vida e 40% a mais de bem-estar para Itajaí. Cemasa, transparência em cada gota. Aviso: as opiniões expressas pelos convidados durante o Papo Direto Podcast são de responsabilidade exclusiva deles e não refletem necessariamente a opinião do Marcelo Nunes, da produção, dos apoiadores ou patrocinadores do programa. Fala aí, pessoal, tudo bem por aí? Começando mais uma edição do Papo Direto e hoje recebo aqui no estúdio o secretário de Desenvolvimento Econômico de Itajaí, Rodrigo Bonfante Campos, para a gente bater um papo sobre o crescimento da cidade, principalmente nessa área econômica, as matrizes econômicas, o que Itajaí está preparando por aí, pensando no presente, mas principalmente no futuro. A gente já está no ar. Agradecendo a você pela companhia todas as semanas com a gente no YouTube, nas redes sociais, Papo Direto cada vez mais crescendo, levando novos seguidores e sempre levando essas conversas interessantes sobre a nossa cidade, sobre a nossa região e, claro, assuntos mais amplos também. Secretário Rodrigo, tudo bem? Prazer te receber aqui, cara. Seja bem-vindo. Tudo bem, Marcelo. Um prazer é meu, né? Com certeza, falar de coisas, né, que a gente gosta é sempre muito bom, né? Falar com uma aguinha, um cafezinho. Isso, é outro clima, né? Papo outra direto, pressão, né? mais tranquila, né? Um papo direto. Então, muito bom, Marcelo. Obrigado pelo convite. Capaz, aí, tá? que é honrado isso. com isso. Te chamei aqui, secretário, porque assim, a gente tem falado tanto do crescimento de Itajaí, tantos números, e aí desenvolve economicamente a cidade, né? Então, nada mais, nada menos do que a pasta da secretaria que o secretário está à frente, né? Exato. O que faz? Quais que são as missões dessa secretaria? Porque se fala tanto em crescimento econômico, mas até que ponto o poder público pode influenciar nisso, hein? Perfeito. Bem legal. Assim, primeiro, né, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ela tem na sua missão criar, né, um ambiente de negócios mais favorável ao desenvolvimento de negócios que já existem no município, mas também, de forma conjunta, através de outros programas, com a própria Invest Itajaí, trazer, né, a atração de investimentos para a cidade. Existe, né, muitas vezes, talvez você tenha ouvido falar, enfim, que se diz assim, que se o governo não atrapalhar, ele já ajuda, né? Eu te digo que não é o que nós pensamos, né? Nós acreditamos que o papel do governo é justamente criar um ambiente, né, ou do ponto de vista legal, do ponto de vista de melhoria, de estrutura, para que as empresas cresçam. Exato. Né? Então, isso não é passa... regular e também não atrapalhar, né? Não. Muito pelo contrário, é um incentivador, exatamente, né? Mas não é um papel passivo, ele é um papel ativo. Protagonista. Né? Ele é um papel de olhar para dados, de olhar para histórico, olhar para passado, mas também olhar, né, porque a gente fala assim existem as chamadas economias portadoras de futuro. Né? Então, a gente está fazendo um desenho a gente fala de futurismo, né? Um foresight que se chama, que é olhar para um ciclo de futuro mesmo para a cidade e entender o que a gente tem que fazer agora para que possamos aproveitar esses movimentos futuros, como todas as cidades que se desenvolvem acabam fazendo, né? Até porque, assim, a gente tem um momento muito legal de Itajaí, já vem dos últimos anos, a cidade se desenvolveu, e eu falo isso como um peixeiro, né? 100% que acompanhou bem de perto essa transformação, e à medida que as pessoas vêm chegando por aqui, mas os desafios, eles são imensos, secretário, claro, né? E aí cabe à cidade ser criativa e se adiantar. Porque vem por aí, por exemplo, a reforma tributária, né? Que é algo que tem preocupado, o prefeito seguidamente fala, né? Os especialistas no assunto também, e aí cabe à tua pasta, a Invest Itajaí, a outras secretarias, criar outras formas desse recurso entrar, né? Exatamente. Tem coisas que são postas, né? A gente não tem como... É definido como e não tem mexer, fazer, né? A conta vem, é isso, né? E acabou. A reforma tributária é uma das coisas que
né, está nessa iminência aí. Com toda certeza isso causa grandes impactos, né, para o município do ponto de vista de arrecadação, Claro, né, claro. mas normalmente a lógica de crescimento ela acontece quando se tem um incômodo, né, ou uma situação, as empresas são assim, né, quando você tem uma crise, ela é o momento que a empresa se reinventa, é o momento que, né, que os empresários acabam, né, fazendo isso. E do ponto de vista de gestão pública também, né, a gente tem que olhar para isso e entender, beleza, o que trouxe Itajaí até aqui, claramente não é o que vai levar Itajaí para um próximo momento, para um próximo nível, né? E aí isso cabe a gente olhar, de novo, a gente olha para um passado. Claro. Nós temos várias coisas muito bem estabelecidas aqui em Itajaí, do ponto de vista de infraestrutura, de ecossistema estruturado para dar suporte, por exemplo, comércio exterior, logística, né? São coisas já postas aqui. A capacidade técnica das pessoas que atuam nesse setor hoje, você não encontra em outra cidade, né? O nível de qualificação desses profissionais aqui. Então a gente tem que sim olhar, né, para alguns aspectos que trouxeram Itajaí aqui. Esse é um dos aspectos que tende a fazer com que várias empresas permaneçam, que é esse ecossistema, né, extremamente organizado. Nós temos, né, o nosso território nos entrega muitas coisas, né? E Itajaí teve esse privilégio, né? O território... É abençoado, né? É abençoado, né? A gente tem um ciclo, né? Eu digo, muitas cidades você vai... alguns pontos da cidade, não adianta você vai, você enxerga um navio de cruzeiro, um navio de carga e um avião no mesmo ângulo, cenário, né? no mesmo quadro. Né? Então, esses são benefícios aí. Mas a cidade tem, né? A gente tem olhado justamente, né, para aquilo que se tem de histórico. Itajaí tem crescido muito, né? Tem uma lógica aí que a gente traz que Itajaí recebe, em média, 34 pessoas por dia, né? É um ônibus, né? Chegando um ônibus, todo dia. Todo ônibus, né? Então, 10 mil pessoas ano. Então, obviamente, isso carrega, né, Marcelo, alguns desafios. E isso passa por várias secretarias, né? Passa através da liderança aí do prefeito Robson, ele tem, né, incumbido todos os secretários, seus diretores, enfim, para que olhem isso de forma integrada. Esse é o grande aspecto que a gente trabalhando tem que... todas as secretarias unidas, né? Porque não pode um pensar diferente do outro, né? Você tem que puxar para o mesmo lado. Exatamente. Né? É uma lógica de uma corporação, né? Eu vim da iniciativa privada, tu, né, na iniciativa privada, e numa empresa você não separa setores, né? Tá todo mundo é um objetivo comum, é assim na gestão pública. E vamos contar um pouquinho da trajetória do secretário Rodrigo Bonfante Campos. Como foi essa chegada até Itajaí e até o poder público, hein? Porque você vem da iniciativa privada, em que momento? Exato. Conta um pouquinho da tua trajetória, formação. Maravilha. Então, eu sou, né, como diz o Rodrigo, eu gosto de começar me apresentando com o que tem mais valor para mim, né? Que é, assim, pai da Manuela, né? Isso é bom. E esposo da Silene, né? São coisas que eu acredito, né, que é a estrutura de família, né? E sou abençoado aí, né, por ter a minha construção de um núcleo familiar, né, através da minha filha e da minha esposa, mas profissionalmente, né, eu venho, né, sou formado em administração, atuo na área, né, minha formação toda, as especializações vêm em gestão estratégica, em gestão de projetos. Trabalhei na área comercial de duas corporações, né, que foi a Claro e a TIM, e depois, né, acabei virando e entrando para a área de projetos no Sebrae, né, no Rio Grande do Sul, e dentro do Sebrae atuei em várias áreas, né, inclusive na gestão de uma unidade, que foi meu último ciclo aí, que nós atendimos 63 municípios. Caramba! Né? Então a minha relação com entidades, né, o associativismo vem muito daí, e também a articulação com a gestão pública, né? Então de justamente criar projetos juntamente com a gestão pública que trabalhassem o desenvolvimento territorial, né? Essa era sempre a matriz que a gente olhava. Então, se fôssemos comparar, era como olhar um trabalho que a Anfre faz aqui, nós fazíamos, né, olhando para o desenvolvimento daqueles territórios, né, no Rio Grande do Sul. E a chegada a Itajaí, Marcelo, como é que foi? Porque o sotaque dele já entregou, né? De onde vem, né? De que lugar do Rio Grande? Achei, do Passo Fundo, né? No norte gaúcho ali. E a chegada a Itajaí, ela veio justamente quando eu, né, resolvi encerrar meu ciclo, né, de 14 anos vinculado ao Sebrae. E tinha um desejo, né, a gente diz assim, de vir, aquele olhar de litoral, da praia, né, em vez de vir veranear, tornar isso a vida aqui, né? E dentro desse momento eu entrei, né, numa empresa que nós trabalhamos com processos de compra e venda de empresa, né, de captação de recursos e de estrutura de governanças empresariais, de gestão estratégica. E aí um dos olhares era a expansão da empresa. Então, quando eu entrei como sócio, a primeira bandeira que eu assinei foi, olha, eu tenho, né, já um movimento de expansão. Olhamos, então, né, Santa Catarina como a abertura de um novo escritório. Nós temos 4 escritórios,
3 ficam no Rio Grande do Sul, né? E o escritório que eu vim abrir aqui da Aporte é um escritório, então, olhando para Santa Catarina. Nesse olhar, o primeiro olhar foi Florianópolis, e aí por a convite, né, de um conhecido que disse assim, olha para Itajaí, vem conhecer Itajaí. Sim. A visão de Itajaí era uma visão de muito tempo atrás, Exato. 2008, 2010. E muita gente ainda tem essa visão, né? Cara, não só de fora, mas aqui também, tá? Ainda tem muita gente que pensa assim. E aí olhava, né, Marcelo? Pô, Itajaí, cara, mas beleza, não vamos perder a oportunidade, né? E quando a gente veio para cá, eu brinco assim, né, que a gente entrou em 2019, foi, né, então a vez que eu retornei para cá, Sim. A gente entrou para conhecer a cidade, quando a gente entramos ali na Contorno Sul, a minha esposa, né, tudo florido, né, bonito, e ela disse assim, é aqui que a gente vai morar. Aí eu brinco que até hoje, né, que quando ela falou isso, depois eu falei, não, é aqui, eu decidi, é aqui que a gente vai morar. Né? Foi eu ela, né? É a minha decisão, né? E aí, obviamente, avaliamos o mercado. Sim. E Itajaí realmente, assim, surpreendeu muito, né, sobre as possibilidades de desenvolvimento, né, dentro daquilo que nós trabalhamos, né, que é com o processo de fusões e aquisições de empresas, de captação de recursos e de projetos de expansão para empresas, né. Nós trouxemos para cá 7 empresas, né, do Rio Grande do Sul, 6 vieram para Itajaí, uma, né, acabou indo para Ilhota, né, por uma questão de logística, enfim, mas era um movimento que a gente acabava fazendo, né. Então, junto com o secretário, com a família, naquele momento, vieram as empresas também. Vieram exatamente. Também. Gente, né, clientes que nós tínhamos no Rio Grande do Sul, que acabaram fazendo processo de expansão e vindo para cá. E, assim, né, eu digo, demorou 2 minutos para entender esse contexto todo, né, do potencial de Itajaí, da pujança que a cidade tinha. E instalamos o escritório, né? Então eu vim em 2020, no meio da pandemia, né? Caramba, assim, momento de coragem também, né? A mudança nesse horário, nesse período da... A expectativa era assim, uma hora isso vai acabar. Quando acabar, eu vou estar lá. Exato, vou estar estabelecido. Já estou lá, né? Lá, claro. E então nos mudamos para cá e aí colocamos o escritório. E dentro desse processo, uma das coisas que a gente sempre tem, né, quando acaba fazendo o projeto de expansão da Aporte, era atender o terceiro setor, né? Entender que existe um olhar de contribuição para o terceiro setor. Fizemos um projeto de atendimento ao Itajaí Convention, na época, um planejamento estratégico, e depois fizemos um projeto, o plano estratégico da Associação Empresarial, na época com a Meta, né, com a secretária, com a presidente Gabriela, à época, né? De levar o número de 400 e poucos associados para 1.000 associados, né? Então a gente construiu esse plano e aí que foi o vínculo com a Gabriela, então à época presidente, e depois, né, dado o convite que ela recebeu para integrar o governo, o convite para que eu viesse também integrar, né, como diretor diretoria executivo. naquele momento, né? Exatamente. Então o link com o governo foi a partir disso, né? A orientação, né, e aquilo que o prefeito Robson trouxe à época era de formar uma equipe técnica, né? Então o convite da secretária também veio por esse olhar, né, para que a gente construísse projetos dentro da secretaria. Nunca havia atuado na gestão pública, atuava numa articulação com a gestão pública, mas não dentro. E, né, fizemos uma avaliação, entendemos que sim, tinha uma possibilidade de contribuir aí. E vida girou num ano, a secretária, né? É tudo muito rápido, a secretária foi para o turismo, né? E aí veio o convite, né, do prefeito aí para que desse continuidade aí como secretário no desenvolvimento econômico. E cá estamos, né, Marcelo? É claro que, secretário, você já tinha aquela familiaridade de parcerias, de projetos com a coisa pública, mas para o cara que vai do privado para o público, hein? Quando tem os processos, o Brasil, a gente sabe, da máquina burocrática que é. Como é que se instala, hein? Porque parece que no privado você manda fazer e faz. Agora, no público tem toda uma articulação, processos, projetos, né? Divisão de poderes. Como é que faz aí? Exato. Como é que reseta a cabeça e vai nessa? Você sabe que na primeira agenda, né? Eu acho que, né, uma das coisas que... Nas primeiras reuniões que eu participei, na verdade a primeira, né, foi quando foi feito aí, foi trazido uma consultoria para estruturar as secretarias, os projetos ali de governo, e uma das primeiras falas nessa agenda, né, com um advogado, ele trouxe assim, olha, primeira coisa para quem está iniciando, né, na gestão pública e vem na iniciativa privada. Na iniciativa privada, se a lei não te fala nada, você pode fazer. Porque ela não te proíbe. Sim. Na gestão pública, você só faz o que está na lei. Então, esse é um aspecto... A diferença básica. Primário, né? Básica da coisa, né? Que eu traria ali, né? Então, obviamente, sim, né? Por uma questão de segurança, né? É um outro modelo de gestão. Sem dúvidas, a gente não tem a velocidade que a gente tem na iniciativa privada, mas acredito que, né, nós temos hoje, falando da gestão atual, a gente tem condições de executar
muitos projetos e principalmente questionar, né? Eu acho que essa é a grande pergunta. A pergunta é por que não? Né? Porque muitas vezes não, isso aqui não dá. Por que não? Por que né? não? E às Claro. vezes existe um fundamento legal que ampara, enfim. Claro. E outras vezes é porque alguém disse, que alguém disse, que alguém disse, né? E não existe um fundamento legal. Sim. Então isso a gente tem olhado muito sobre andar sobre os aspectos legais, trazer um modelo de gestão, né? Falando do desenvolvimento econômico. Nós implantamos hoje uma gestão por processos, por exemplo, para dentro da secretaria, né? Coisa que nós não tínhamos. Então, independente da pessoa, tem um processo desenhado. Exato. Agora estamos com um projeto de governança para entender os rituais de gestão, os papéis das pessoas, né, dentro da própria secretaria, porque às vezes esse papel também não é claro e aí, né, o time não sabe o que fazer. Então, não, beleza, o seu papel é esse, as suas entregas são esses, os seus indicadores são esses, as suas metas são essas, e aqui está o processo que você deve seguir. Né? Então, isso começa a nos dar agora uma celeridade na execução de projetos. E se fala muito, né, principalmente em tempo de campanha eleitoral, vamos levar o poder público como se leva uma empresa. Precisa acontecer isso, né? De certo ponto, essa questão que o secretário falou, se exigir metas, prazos, cumprimentos e principalmente que os processos eles continuem. Exato. Porque tinha muito da personalização da pessoa, Exato. né? Do secretário que estava lá, do meu jeito. Aí o cara saiu, a secretaria desandou. Exato. Não pode ser assim, né? Não pode. O processo precisa continuar, né? Isso vale para o desenvolvimento econômico, para a saúde, para a educação. Tem que ser uma coisa linear, né? Para qualquer. E esse aspecto da lei, né, Marcelo, também é um aspecto importante, porque a gente pode criar uma política de governo, né, que é dizer assim, nós criamos o programa X. Certo. O programa X, se troca o secretário, uma gestão, o programa, por uma decisão, muitas vezes não técnica, né, por uma decisão de, não gostei disso, vou transformar nisso. Né, e aí ter esse risco. Quando você transforma isso numa política pública, ou seja, existe uma legislação que ampara isso, ela vai antever qualquer movimento que se queira fazer, porque existe uma obrigatoriedade e uma linha daquilo que você quer fazer, né? Tem que se fazer. Deseja fazer. Secretário Rodrigo, você assumiu o posto no desenvolvimento econômico oficialmente em abril, né? Abril, exatamente. E de lá para cá, quais são os projetos aí que vocês têm levado e que você pode destacar dentro da secretaria que fazem diferença lá no dia a dia do cidadão? Claro, perfeito. Primeiro assim, a gente tinha a lógica foi dar continuidade, né? Então o meu papel anterior ele era justamente a estruturação de projetos, criação de projetos. Já estava dentro da coisa, né? Então dominava, né? Sabia o que estava fazendo. Não tinha risco, né, aí de ter uma quebra, né? Era isso que, né, a gestão não desejava que acontecesse. O que a gente fez foi dar prosseguimento, né, então aí aos projetos. Obviamente aí existe, né, um pouco do modelo, né? O meu papel ele é um papel técnico. Eu tenho cada vez mais tentado, né, trazer esse olhar de gestão por dados, né? Então esse é um aspecto que eu considero muito. Eu costumo brincar, né, que quando a gente vai discutir alguma coisa, se você me pergunta, né, para as pessoas o que você está me trazendo, é uma opinião sua ou é um dado? Um dado. Porque se for uma opinião sua, a minha vai ser melhor, porque é minha, né? Tem um ponto bom aí, né? Minha, né? E para tu tirar a minha opinião, vai ter que argumentar. E aí eu não sei se estou disposto a largar a mão da minha opinião. Exatamente. Né? Nós estamos discutindo opiniões, então a minha é melhor, porque é minha. Sempre né? Melhor, é minha. Agora, quando você traz dados, né, Marcelo, aí a gente tem que olhar para isso e tomar uma decisão. Então, eu diria assim, um dos grandes projetos que a gente fomentou, e isso vai servir hoje para o próprio município, é uma gestão por dados. Hoje nós temos, né, e são coisas que às vezes ela não é um evento ou uma grande ação que entrega, né? Assim, nossa. Não é como uma rua assaltada, como uma fila de posto resolvida, não. Mas faz diferença. Mas ele é estrutural, né? Exato. Então hoje nós fizemos uma demanda, viemos estruturando e montamos hoje um BI. Dentro através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que foi olhado junto com a Secretaria de Governo, com a Diretoria de Projetos, juntou-se a Secretaria de Tecnologia e hoje nós temos para o desenvolvimento econômico, mas que repercute para todas as demais secretarias, que chama VELA, que é um sistema de gestão por dados e indicadores. Então a gente consegue hoje saber número de empresas que abrem no município, número de empresas por segmento, a abertura de empresas por região, número de empregos no município, número de emprego por setor, por masculino, feminino, né? Conseguimos olhar para esses dados em termos de crescimento, né, dentro do município. Isso nos dá a condição de fazer um olhar de algumas escolhas. Então, esse é um dos grandes. O outro, né, eu venho da área de planejamento, que é o PDEM, que é o Plano de Desenvolvimento Econômico do município. Certo.
E esse é um outro ponto, né? Existe uma máxima em planejamento que diz assim: a verdade está lá fora. Uhum. Qualquer coisa que a gente fizer aqui de gabinete, Marcelo, ela vai cair lá fora. O mercado que vai responder. O mercado né? vai dizer se está certo ou não. Se né? está certo, certo ou não. O Mike Tyson tem uma frase que ele diz que todo mundo é valente, né? Outra expressão, até ganhar o primeiro soco, né? Depois que acabar aí tu vai ver que o cara é valente. Se é ou não, né? Então, ainda mais o Mike Tyson, né? Ainda mais o Mike Tyson. E quando a gente fala de planejamento, é isso. Então, tudo que a gente fizer aqui dentro, ele tem que resistir ao mercado. Claro. Mas existe uma forma mais inteligente da gente construir planejamento, que é com o mercado. Uhum. E o PDEM, que é o Plano de Desenvolvimento Econômico, a gente fez isso. Ele é um movimento onde quem faz as escolhas de quais são os eixos prioritários do que o município precisa desenvolver é a iniciativa privada. Sim. Então a gente fez esse movimento, ou seja, convidamos, através das entidades, empresários de diversos setores, líderes empresariais, para dizerem, beleza, para o que a gente vai olhar? Os próximos 10 anos do município, para onde que a gente vai estar olhando, né? E aí começou a se construir. Hoje o município tem, né, então, 4 eixos prioritários. Dentro desses eixos existem outras matrizes, Sim. mas nós temos, por exemplo, o setor de logística. Um setor extremamente forte, pujante na cidade, como no exterior, mas é um setor que precisa ganhar eficiência. Claro. E aí a eficiência vem através da tecnologia, da inovação. Sim. Então criou-se um eixo prioritário do município, que é o Logitech, que é logística mais tecnologia. Então aproveitar toda essa estrutura que a gente tem na cidade de logística, mas integrar com a inovação, com a tecnologia. Nós temos hoje um dos maiores volumes, é o maior número que nós temos, são empresas de serviços no município. Sim. Ao mesmo tempo, o que a gente precisa para isso? Inovar e ganhar. Então criou-se o Servitec, que integra também tecnologia. Aí olhamos para a Induscom, que é a indústria e a construção civil. Sim. Dentro da indústria, nós temos aí 2 grandes matrizes, que dá, né? É a indústria do polo farmacêutico, a indústria farmacêutica, e a indústria da base industrial de defesa, né? Indústrias da base estratégica de defesa. Que são 2 indústrias que a gente tem ali dentro e que trabalham fortemente com pesquisa e desenvolvimento. E pesquisa e desenvolvimento, ela é perene. Isso aqui é um negócio algo que não é de um curto espaço de tempo. Não né? São pesquisas que levam a vida. Exatamente. E exige um alto nível de tecnologia, de inovação. De preparo acadêmico e assim por diante. E posicionam, né? A gente estava falando no bastidor aqui sobre um exemplo da China, né? Exato. E os chineses têm isso, trabalham com muita pesquisa e desenvolvimento, logo colocam eles num grau de competitividade muito alto, né? Então o PDEM é um outro plano que tem aí. Temos os projetos ligados à atração de investimentos. Então nós criamos o programa que é o Itajaí Global Connect, que ele é um programa que tem como, né, de forma conjunta entre 2 secretarias e a empresa pública. Então é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Secretaria da Fazenda e a Invest Itajaí. Finalidade disso: atrair investimentos internacionais para a cidade e, ao mesmo tempo, levar Itajaí para fora, né, do Brasil. Então nós temos atuado, isso já é um projeto de lei, então aquilo que a gente estava falando do casar, né, não é uma política de governo, é uma política pública. Exato, né, já vai ser desenvolvida, independentemente. Existe uma legislação, existe um comitê gestor para isso, já está acontecendo. No último mês a gente recebeu 5 delegações diferentes. Nós recebemos a instalação de um consulado, que é o consulado da Noruega em Itajaí, a partir desse movimento, porque nós somos para a Intermodal com uma premissa: voltarmos de lá com empresas interessadas em se instalarem em Itajaí. Essa foi a Intermodal em São Paulo. O município teve uma participação importante lá, né? Representação e tal. Foi o único município, Marcelo. Foram pescar, né? Fomos pescar. Voltaram com o salmão norueguês. Voltamos com 43 protocolos de intenções. Caramba! Já estamos em tratativas, né, com um número, né, dessas empresas que nos demandaram. E o consulado da Noruega, ele foi tratado lá, né, onde nós conhecemos o cônsul honorário, né, que é o senhor Arthur, e a partir disso, o Intermodal foi em abril. Em julho, né, agora, mês passado, a gente teve a instalação do consulado honorário da Noruega aqui. Já estamos em tratativas com atração, né, de empresas norueguesas, né, para cá também. Então o programa de internacionalização, né, ele acaba trazendo isso. E nós temos, né, que veio rodando desde o ano passado, a gente vem fortalecendo, que é os programas de qualificação e empregabilidade, que é um grande desafio, né? A gente vive esse desafio na cidade, que é
acompanhar o crescimento, né? Nós temos crescido acima da média nacional em número de abertura de empresas, nós temos crescido, uma das cidades que mais cresce em Santa Catarina no número de abertura de empresas. No mês de junho, nós somos a primeira cidade que mais gerou empregos em Santa Catarina. Caramba. Nós temos um saldo, né, um saldo positivo de empregos no primeiro semestre, próximo a 4 mil empregos, né, gerados entre admissões e demissões. São mais de 131 mil pessoas que trabalham com carteira assinada hoje em Itajaí e mais de 80 mil empresas formalizadas, né, na cidade. Então nós temos um programa que é o Qualifica Mais, que organiza e oferece de forma gratuita à população cursos de qualificação, tanto em nível técnico quanto em nível, né, cursos rápidos aí, tanto de hard skills ou soft skills, né? E os feirões de emprego, né, que bombam, né? Nosso mecanismo aí, né, de atração, sucesso consolidado, né? Tivemos um agora na Itaipava, né? Na Itaipava, dia 1º de agosto, primeiro feirão pro lado de lá da BR. 723 pessoas estiveram lá, foram mais de 1.400 entrevistas realizadas. E 396 pessoas saíram com encaminhamento de emprego direto do Feirão de Empregos, né? Então, o secretário falou sobre essa questão da preparação do profissional e a gente pode pensar nesse planejamento, isso tudo acontecendo sim, você precisa plantar para colher futuramente, né? Porque o que você vai ter? Com essa questão da internacionalização da cidade, você vai ter mais visitantes internacionais na cidade, você vai ter empresas se instalando por aqui e aí a tua mão de obra precisa estar preparada. Perfeito. Precisa dominar o idioma, precisa conversar bem, precisa tecnicamente estar preparada para receber essas pessoas, né? E são gerações que estão vindo por aí, né? Pensando isso, em quanto tempo se pensa, secretário, numa aplicação disso, em se sentir mais isso no dia a dia da cidade? Hein? Então, a gente tem um desenho que aqui tem que ser a longo prazo, não existe, né? Existem duas... Porque o brasileiro é muito imediatista, né? É da cultura nossa, mas você precisa plantar para colher lá na frente, né? É que nós temos, eu diria assim, dois remos agora, né, Marcelo? Um remo que ele tem que girar mais rápido aqui, né? Ou uma hélice, vamos dizer assim, que ela tem que dar tração, ela tem que responder essa demanda imediata. Nós não podemos, as empresas sabem disso, né? Então, às vezes, pega um profissional que não está qualificado, às vezes não está nem minimamente qualificado, trazem para dentro e vão formar ele dentro. Isso tem um custo, né? Assim, enfim, mas é uma demanda que tem. O município também tem buscado entregar, né, algumas ações de curto prazo, mas existem algumas coisas que são estruturantes, né? Então nós temos, por exemplo, nós queremos nos tornar, né, e vamos nos tornar um polo farmacêutico. Então existe um perfil de profissionais e uma cadeia inteira de profissionais que nós vamos ter que formar aqui na cidade. Exatamente. Que não existem hoje. Que não existe, não né? existe. Ninguém, então, quem sabe nem está pensando a pessoa em estudar para trabalhar nessa área, existe. Né? Não existe. Né? Então, assim, nós vamos ter, né? A gente teve algumas agendas aí com empresas do setor, e aí, por exemplo, a aferição de um equipamento né, ligado à indústria farmacêutica. Hoje, acaba muitas vezes, uma empresa que está lá aqui tem que buscar em São Paulo esse profissional, porque é um nível de especialização muito alto. Muito específico, muito específico. Então ela tem que buscar fora. Então, à medida que nós levantamos essa bandeira e dissemos assim, não, nós vamos nos tornar um polo farmacêutico, a gente tem que entender que formar esse profissional que vai atender. E eu não estou dizendo nem na pesquisa do momento, porque isso nós já temos vários centros que trabalham. Mas é o cara que vai consertar uma aferição de um equipamento. A mão de obra mesmo, né? A mão de obra, né? Vai ter que ser formada, né? Base industrial de defesa. Né? Nós temos aí a construção das fragatas, né, Marcelo? A mesma coisa. A gente tem assim uma mão de obra que exige, né, um grau de especialidade, mas ao mesmo tempo isso vai colocar financeiramente, a gente consegue, vou usar uma palavra, rampar esse profissional, né, de forma muito acelerada. Né? No próprio Feirão de Empregos agora, Marcelo, a gente estava com... tinha uma empresa lá buscando o profissional, né, o motorista de empilhadeira. Aí um dado muito simples, assim, né? O motorista de empilhadeira. O que precisa ser um motorista de empilhadeira? Ele precisa fazer um curso de 16 horas, 8 horas técnica, 8 horas práticas que ele precisa fazer. Só que esse cara, se hoje, né, eu não sou um motorista de empilhadeira, fizer esse curso, eu já saio de um salário, vou dar um exemplo, de 2,5 para 4, né? Ou seja, dobra. Eu quase dobro aí daqui a pouco o meu salário por essa simples qualificação. 16 horas de curso. 16 horas. Você muda a categoria. Tira uma semana ali, você muda a categoria. Você muda de categoria, claro. Tem uma questão da prática, enfim, né? Não é tão simples como mas eu me refiro que quando você fizer essa formação, você está habilitado
a começar numa nova atividade. Exato. E Itajaí tem isso como oportunidade em todos os setores. A gente sempre divulga todas as semanas, são milhares de vagas, né? Que estão no balcão de empregos em aberto. E aí surge um outro desafio também, né, secretário? Que é aumentar essa qualificação para que a média salarial também aumente, né? Claro. Porque a gente sabe, automaticamente o custo de vida está maior. O município tem tentado investir aí em projetos de habitação popular, por exemplo, né? Para reduzir a questão do aluguel, mas também não se faz do dia para a noite, né? Não se faz. As pessoas precisam saber isso, que precisam buscar a qualificação. Exato. Né? Algumas, como você falou, mais rápidas, outras mais complexas, mas tem que fazer a sua parte. Você pode escalonando, né? Isso. Porque você tem condições resolve essa aqui, depois vai. Próximo nível, né? Às vezes não é olhar a outra, não é o 10, é o 2. Talvez eu estou no 1, eu olho para o 2, o 2 eu olho para o 3, né? É isso aí. Então eu fazia isso. Hoje existem essas alternativas, né? A gente tem condições, né, de fazer isso. É o que você disse, a gente, vou colocar assim, em alguns casos, sofre do próprio sucesso, né? Algumas questões, habitação é um exemplo, né? Mobilidade é outro exemplo, mas aí vou trazer, né, o nosso olhar, meu olhar quando a gente veio para cá como empresa. É o copo meio cheio, meio vazio. Meio vazio. É a visão que a gente tem disso. Exatamente. Né? Então, nós estamos num momento que a gente pode ajudar a construir isso. Tem um ônus disso? Claro que tem, né? Mas nós vivemos um momento onde, né, a gestão pública, junto com a iniciativa privada, tem atuado de forma muito conjunta. E isso gera resultados expressivos, né? Um exemplo aí do projeto, né, que a gente tem da OCIP, né, que foi criada, né, do Instituto Mais Itajaí, que faz isso, né? Nós temos aí projetos que o município não conseguiria fazer com agilidade e a qualidade, talvez, né? E a iniciativa privada, não, beleza, a gente está aqui e o município vai executar, né? Existem algumas questões, por exemplo, habitação, agora, né, acabou acontecendo uma audiência pública, que é isso, a gente sabe, né? O prefeito sabe, tem atuado nisso, tem olhado para isso. Então, muitas vezes, nós não vamos conseguir resolver tudo em um único momento, mas dou certeza que se está olhando para esse conjunto de coisas e aí existe um movimento, né? Existem escolhas que têm que ser feitas aí, né, Marcelo? Se priorizar uma situação em determinado momento e outra se resolvendo aos poucos conforme o tempo exige, né? É o caminho, parece, para se buscar essa solução, né? É o caminho, mas o convite sempre ele é para corroborar, para colaborar, né, dentro disso. A gente tem feito, né, nós vamos agora, dia 26, 27 e 28, nós vamos para o Startup Summit, que é um evento que acontece em Florianópolis. Ele é um dos maiores eventos de inovação aí da América Latina e que tem, né, o município é a primeira vez que Itajaí vai para um evento desse, com o ecossistema de inovação, então, ou seja, nós vamos estar lá com entidades representativas do setor, nós vamos estar lá com instituições de ensino, nós vamos estar lá com empresas e nós vamos estar lá com o poder público. Então são 4 hélices num stand reunidos que estão ali imbuídos de vender a cidade, de atrair investimentos para a cidade, de atrair talentos para dentro da cidade, né? E isso é um momento extremamente positivo que Itajaí vive, porque existe essa integração na relação público-privada, existe essa visão cooperativa, né, para que isso se desenvolva e, inclusive, para enfrentar desafios que a gente tem aí, né? Que vem por aí, que cada vez surgem, né? E surgem outros que muitas vezes nem se espera, né? Não se espera, exatamente. Por muito tempo se demonizou a questão da iniciativa privada. E que bom que isso aí, secretário, tem mudado, né? Falando da nossa região, do conceito das pessoas aqui, a iniciativa privada ela tem que ser parceira do poder público, né? Exato. Claro, tem seus interesses, evidentemente todo mundo tem, a vida funciona assim, né? Mas se é bom para a iniciativa privada, é bom para as pessoas, é bom para o trabalhador, tá todo mundo visando o seu melhor, né? Exato. Né? E que bom que tem esse projeto do Mais Itajaí aí, né? Você sabe que tem não sei se você já ouviu falar, Marcelo, da Rota 128. Rota 128, né, nem todos conhecem, mas uma muito conhecida é Vale do Silício. Vale do Silício, sim. Vale do Silício, normalmente, não sei o que é, né? Ambos são 2 projetos que têm a mesma característica. A Rota 128 faliu, não funcionou, né? Então, né, Massachusetts e Califórnia ali, a gente está falando. E a gente diz, mas por quê? Tinha a mesma ambiência, tinha exatamente a mesma cenário, condição. Mesma condição. Por que ninguém ouve falar? Porque a maioria que você pergunta, o Rota 128, não sei. Vai arrebatar da Rota 66. O cara vai... exatamente. Mas quando você fala de Vale do Silício, o pessoal, não, eu sei o que é. A grande diferença veio porque aqui se escolheu não
democratizar a informação, o conhecimento e a colaboração. Então, a universidade produzia conhecimento e segurava. As empresas seguravam e retinham, né, talentos, informações. A ideia é que as pessoas eram, né, pertencentes à empresa. Para menos gente se concentrava, talvez, a informação. Exatamente. E o governo também trabalhava, né, inerte a essa. O Vale do Silício, o momento foi ao contrário. Foi não, a gente vai trabalhar de forma conjunta, né? Então a distribuição do conhecimento, da informação, e aí hoje a gente ouve falar do Vale do Silício, mas não ouve falar da Rota 128. Quando a gente traz isso, né, trazendo para um contexto do que nós estamos hoje em Itajaí, a gente, né, nessa escolha nós somos o Vale do Silício, no sentido de trabalho colaborativo, né? O conhecimento está sendo disseminado, nós tínhamos hoje, já tarde eu estava com uma agenda, nós estávamos para trabalhar o polo, né, o polo da base industrial de defesa. Nós estávamos com, por exemplo, a Procuradoria, através do procurador, o Dr. Jean, também o Dr. Márcio Ornelis, que, teoricamente, mas o que a Procuradoria tem a ver com um projeto que vai gerar desenvolvimento econômico? Eu diria assim que esse projeto nasceu porque o Dr. Jean foi ele é formado na Escola Superior de Guerra e o input inicial para olhar para isso veio dele. Então, assim, ela não veio de um especialista, desenvolvimento econômico, ele veio... de alguém que tem uma... Exato, então a gente diz assim, o procurador é empreendedor hoje. São decisões que se tem, né, Rodrigo, em determinados momentos, né? Vamos voltar um pouquinho na história, lá em 2012, quando se teve a ideia de trazer a Volvo Ocean Race para Itajaí, naquele momento. O que tem uma regata de barco lá na Europa a ver? Olha o quanto a cidade mudou a partir desse conceito, né? Total, né? Na questão da estrutura, da rede hoteleira, né? de outros olhares, do investimento que foi, na última edição foi mais de 80 milhões de reais que circularam aqui. Então, cara, são decisões que se tem e que é longo prazo, né? Estalo, né? A gente diz, né? A diferença de um visionário e de um louco é a execução, né? Exatamente. Então a questão, às vezes, lá atrás, você diz, pô, mas isso aqui não faz sentido. Mas alguém bancou essa decisão e, obviamente, né? E isso é importante a gente olhar, aquela decisão traz resultados hoje que a gente está colhendo. A própria Ocean Race é um exemplo. Nós temos aí, por mais 2 edições, a regata garantida. O valor, né, agregado que traz para dentro da cidade é imensurável. Né? Aliás, ele é mensurável, né? Mas assim, a percepção, né, de valor é muito grande e isso posiciona Itajaí para o mundo. Exato. Isso posiciona Itajaí para o mundo, né? E essa, eu te falo como itajaense, eu já comentei outras vezes aqui, faltava muito isso, sabe? A cidade era muito retraída nesse aspecto. Não, tem tanta coisa boa aqui, vamos levar isso adiante. Né? Vamos levar na questão do turismo, né? A autoestima do itajaense. E foi bom que todo mundo que está chegando para colaborar, né, para puxar junto, vamos junto, vai ser bom para todo mundo, né? Ele é um movimento que eu, né, diria assim que minha percepção, né, e principalmente como, né, não sou natural daqui, mas quem chegou para escolhi, né, escolhi Itajaí para viver e, né, a gente tocar a vida aí. E Itajaí oferece esse ambiente de negócio, oferece essa condição, né, o próprio nome que foi criado aí, a mais querida, porque ela é uma cidade realmente assim que se apaixona fácil pela cidade, né? Esse pertencimento, né, que se tem. Então, a gente se torna, né, algumas pessoas comentam, né, comigo mesmo antes da entrada no governo, que de se tornar um embaixador da cidade, né? Porque assim como eu recebi um convite de alguém, disse assim, cara, vem olhar para Itajaí, hoje é o que eu faço, né? A gente começou a fazer esse movimento, cara, você tem que olhar para Itajaí, cara, você tem que vir para Itajaí. Então, a gente tem esse olhar e efetivamente tem coisas, né, acontecido dentro dessa perspectiva. A gente tem muita facilidade hoje da relação público-privada, né? Antes de vir para cá, nós vamos fazer um evento, né? A gente entendeu que tem uma demanda agora que é de orientação para as empresas referente ao El Niño, que é um desafio que a gente vai ter aí. E vai ter que encarar. E vai ter que encarar. Tem todo um trabalho já sendo conduzido, mas a gente entendeu que tem muitas empresas que não têm um plano de contingência mínimo. Daqui a pouco ela não sabe onde o funcionário mora, se o funcionário dela, onde ele mora, alaga ou não, se onde o filho do funcionário, a escola do filho, se a escola parar, o que acontece? E se a gente pegar e olhar, grande parte, eu não tenho um número, mas vou dizer assim, talvez hoje 40% da cidade, Marcelo, não viveu uma enchente. Exato. E eu não vivi uma enchente. Exato. Então, assim, a importância da conscientização sobre quando a Defesa Civil emitir um alerta, o que isso significa, o quanto eu tenho que respeitar e obedecer, né, aquela orientação,
E, ao mesmo tempo, muitas empresas nasceram aqui em Itajaí também não viveram isso. Não, chegaram depois. Chegaram depois. De 2008, de 2011. Exato, né? Então a gente fez agora, né? Entendemos Muito isso, bom. fizemos um mapeamento, entendemos que as empresas não têm. Nós vamos fazer um evento no dia 25/8 e é isso que eu digo, assim, decisões rápidas, mobilização rápida. Claro. A gente fez uma conversa na sexta-feira com representantes de algumas entidades. Se há tempo para perder num caso como esse, né? Entendemos que tinha essa demanda. Mobilizamos as entidades, o convite vai estar saindo a partir de Que legal. amanhã. Então, isso só vai acontecer porque nós temos um conselho de entidades, que através de uma ligação pelo seu presidente, Sim. a intersindical, Sim. né, através do seu presidente, consegue mobilizar rápido muitas entidades e a gente consegue fazer em 15 dias um evento que deve reunir em torno de 400 pessoas que Sensacional. vão ter no final, entender como é que é o plano de contingências do município, vão entender cases, que é o que a gente vai trazer de 3 empresas locais aqui, para dizer, olha, grandes empresas, sobre como é, para as pessoas terem noção do que é um plano de contingência para uma empresa e que no final essas empresas vão ter um trabalho prático para elaborarem o seu plano de contingência. Para quem não tem nada, está aqui a versão. Tem aqui. Para quem já tem, como é que você pode Uma melhorar? atualização, uma melhoria. Isso aconteceu, né? A gente está mobilizando em Que 15 legal, cara. dias Que bom. por uma necessidade que É. acabou acontecendo e acontece porque existe essa facilidade de comunicação e da atuação entre público e privado. Né? E a gente vê o desenvolvimento econômico atuando, né? Que na Exatamente. teoria, não tem nada a ver, pô. Isso é coisa de defesa civil, da polícia militar, Não. agora não. As empresas... Tá todo mundo junto. Eles Né? são- Diz respeito ao ganha-pão do Exatamente. trabalhador lá na ponta, né? Exatamente. né? Isso é muito bom, secretário. Parabéns pela iniciativa, pela ideia aí. Nosso tempo está chegando ao fim, mas, Pô, secretário Rodrigo... rápido, né? Secretário Rodrigo, ó, não é diretamente da tua pasta, mas será que esse ano já recupera o primeiro lugar aí na economia do Estado, hein? Já recuperou. Já recuperou? Já recuperou. Aí, assim, né? É a gente questão tem de formalizar, né? tem formalizações de tabular, aí, né? digamos assim. Né? Exatamente. Com certeza já, né? Já recuperou, sim, né? A gente teve a fase, né? O histórico aí que gerou isso, mas com toda certeza, né? A gente já tem alguns dados, por exemplo, importação. A gente foi o ano passado o primeiro lugar, esse ano nós somos o primeiro lugar no Brasil, né? Então, esperando Manaus, né? Santos. Então tem vários indicadores aí que já nos reposicionam no lugar que... Aí vamos trazer a que a gente está vestindo, né? No nosso lugar, né? Que é o primeiro lugar, Primeiro né? lugar, né? Muito bem. E onde é que a gente pode enxergar Itajaí na questão econômica daqui 10 ou 20 anos, hein? Exato. A gente tem o encaminhamento é diversificação de matrizes econômicas, né? Então eu poderia dizer assim, hoje o eixo de inovação ele é um eixo transversal e que vai, né, como a gente falava ali do próprio PDEM, e que vai fazer com que Itajaí se reinvente. Por exemplo, na logística, vão ganhar eficiência a partir, né, da inovação. Em serviços, a partir da inovação. O setor, né, nós vamos nos tornar um polo da base industrial de defesa. Isso significa tecnologia de ponta, isso significa muita pesquisa e desenvolvimento acontecendo, nós vamos nos tornar um polo farmacêutico. Nós vamos ter o distrito de inovação efetivamente funcionando. E isso passa exatamente por essa escolha de pesquisa e desenvolvimento. Então, eu diria assim, o olhar hoje de futuro de Itajaí, ele está focado numa ação transversal que é a inovação, que é a pesquisa e desenvolvimento aplicada nas matrizes que já existem, mas, por exemplo, base industrial de defesa e polo farmacêutico, não se ouvia falar. Está se construindo. É uma bandeira. Estava no chão, Exato. a gente carregou e isso nós vamos, né, nos tornar, assim como somos um polo náutico, um polo da pesca, do porto, um polo do comércio exterior. Né? Então a gente não vai deixar de olhar para isso. Isso vai ser fortalecido, busca-se ganhar eficiência. E vamos trazer essas outras matrizes, mas principalmente olhando, né, para o viés da inovação. Isso tem sido feito, inclusive, dentro da gestão pública. Né? Itajaí lançou agora, através do secretário Luiz, né, da tecnologia, o Vela, por exemplo, que é essa gestão de dados, o Itajaí 360, que é a gente conseguir identificar... Uma né, visão geral, né? Geral da cidade, medição de prédio, enfim, né, tudo isso. Temos o Zapi, hoje nós temos um serviço que você, no único número de WhatsApp, se precisar gerar uma guia de IPTU, você vai gerar por ali, vai receber a tecnologia guia. espetacular, né, cara? Matricular Sabendo o filho. usar é outra. Então, eu falo da inovação porque ela é aplicada para a gestão pública, mas ela também é aplicada para os negócios, né? E isso é o papel. Nós devemos estar encaminhando para a Câmara agora, nos próximos dias, aí, a lei da inovação, então, né, que justamente busca amparar, regulamentar e criar ambiência de negócios. Vamos ter um projeto do Sandbox, que é para que empresas façam testes de soluções inovadoras no município.
né? Então, sem a burocracia, com custo muito, né, mais reduzido. Então, eu diria que a inovação ela é a grande vértice do nosso crescimento para o nosso futuro, né, Marcelo? E que seja um futuro que vai chegar. Ele está aí, ele bate a porta, né? Exatamente. A gente precisa estar preparado. Secretário Rodrigo, obrigado pelo papo, Marcelo, viu? Prazer obrigado, te receber querido. aqui. Obrigado. E sucesso aí no trabalho, diversificando cada vez mais essas matrizes econômicas aí, né? Obrigado pela oportunidade, né? Acho que é extremamente importante, né? Podermos ter essa janela de tempo para falar daquilo que a gente gosta, né? Desenvolvimento econômico e da nossa mais querida Itajaí. É isso aí. Aproveita para mandar um beijo lá para as duas, né? Que estão vendo em casa, né? Ah, pois é, né? Tem esse recado, né? esse recado, fica aí à vontade esse nessa recado câmera aí, ó. final, né? E aí, mas diria assim, né? Que acho que coisas que eu creio, né? Que é exatamente sobre, novamente, né? Essa estrutura familiar, né? Espiritual aí, que é o que é a grande suporte, né, Marcelo, que a gente tem para poder fazer o que a gente faz, voltar para casa e encontrar, né, essa base estruturada. Então, né, um beijo para as meninas da minha casa aí, né? Obrigado, secretário. Marcelo. Um abraço. Tá aí, depois desse papo bem legal com o secretário Rodrigo Bonfante, a gente volta na semana que vem com mais um papo direto por aqui. Fiquem todos com Deus. Tchau. Não é só um projeto de arquitetura, é a valorização do seu apartamento. É o cuidado com cada detalhe. É o planejamento estratégico com fornecedores de confiança. É a funcionalidade e a sofisticação que transformam o seu lar. É o acompanhamento diário da obra, resolvendo tudo para você. É entregar tudo finalizado, pronto para você viver momentos inesquecíveis com a sua família. Na Tavoli, nós cuidamos de tudo. Você está pronto para transformar o seu espaço? Entre em contato e dê o primeiro passo. Com a entrega da nova ETA São Roque 3, o Semasa reafirma o seu compromisso com a nossa gente. Teremos um salto de 40% na produção de água, com 500 litros a mais por segundo. É um investimento de 38 milhões e meio de reais, realizado com recursos próprios do Semasa. É trabalho que vira qualidade de vida e 40% a mais de bem-estar para Itajaí. Semasa, transparência em cada